Graças a Deus também, os nossos companheiros que estão em casa, à distância, pela página do Face, da Seara. Queria começar lembrando que nós retomamos o trabalho da evangelização infantil. Então, muitas pessoas acabam não vindo por causa das crianças, né? O que fazer, que às vezes elas ficam inquietas. Então, nós estamos fazendo essa proposta, né, do evangelho infantil. Enquanto nós temos o nosso aqui, os nossos pequenos ficam com os nossos orientadores, tá bom? Muito legal. Falar do Evangelho não é fácil, né? Estava lembrando do João Evangelista. Foi o apóstolo que viveu mais tempo, quase 100 anos, né? E é falado como se fosse, que foi o apóstolo mais doce, mais bem-humorado, mais carismático, mais. Legal, né? A espiritualidade fala que ele era assim porque ele já estava resolvido. Não é ser resolvido, né? Não tinha mais conflitos dentro dele. O Emmanuel fala que enquanto a gente tem inquietações na nossa consciência, é porque a gente ainda tem algo a resgatar. Legal, né? Vocês me desculpem, estou indo bem devagar, né? E ele gostava muito de todos os apóstolos, ele era uma pessoa super simpática, né? Ele sempre via a oportunidade de conversar com alguém, né? Então ele saía para ver se encontrava alguém para falar alguma coisa boa e motivar. E ele gostava muito de Judas Iscariote. Contrário, né? Já tinha depressão, ideação negativa, suicida, tinha aquela sensação persecutória que ninguém gostava dele, né? E era uma pessoa muito carrancuda, né? E João adorava conversar com ele. Olha que interessante. Enquanto um fugia das pessoas, o outro procurava as pessoas. Legal, né? E às vezes nós fazemos isso também. A gente acende e apaga. Parece que a gente tem um João Evangelista dentro da gente e tem um Judas Iscariote dentro da gente, né? Tem dia que parece que a gente entende tudo, tá leve, as coisas fluem. E engraçado que tem dias que parece que a nuvem ficou em cima da nossa cabecinha e a gente está meio ponto e vírgula, né? Mancando espiritualmente. A síndrome do avestruz. Tempos atrás a gente falou da síndrome de Peter Pan. Adultos, pessoas que estão no mundo, mas que se negam a crescer, ficam infantilizadas, egoicamente infantilizadas, querem que o mundo se dobre à sua frente, né? Se tem uma dor, quer que o mundo pare para ver a dor que está passando. O pensamento mágico, né, da gente encontrar um lugar da vida onde as regras são nossas, é a gente que manda, né? E tudo sorri, tudo floresce. Igual o Peter Pan mesmo pegava o sininho, pegava o pozinho dela e quando via o perigo, voava. A gente não faz isso de vez em quando? A gente foge da realidade. Coisas que precisamos enfrentar, resolver e que a gente acaba colocando a cabeça na terra, como se fosse uma avestruz mesmo. Eu não quero ver. É muito comum em situações de vícios, de lutos, em situações de vulnerabilidade. Vícios por quê? Porque vício é prazeroso. Se vício não fosse gostoso, ninguém viciava. Se vício não mexesse com a sensação de prazer, ninguém ia ter vício nenhum, né? Só que qual é o problema do vício? É que nos distancia da realidade. Faz realmente a gente viver como se fosse uma criança emocional, né? E não estamos falando só de dependências violentas, não. Dependências químicas violentas. Nós estamos falando de coisas comuns, como a gente. Pessoas comuns, né? Só que a gente também, às vezes, não percebe que entramos em situação de vulnerabilidade. Quando é que estamos vulneráveis? Quando a gente não está bem com alguma coisa que está acontecendo no nosso mundo íntimo. A questão de vulnerabilidade não é só porque eu estou exposta a uma violência externa.
de um agressor, de um manipulador. Hoje está em moda falar narcisista, né? Tem épocas tem moda, né? Mas os narcisistas estão aí também. Então, o que nós precisamos entender? O desejo de não tomar consciência dos problemas proporciona uma tranquilidade momentânea. Porém, com o passar do tempo, essa atitude se torna extremamente destrutiva. Emmanuel falava que não adianta a gente procurar paz como se estivéssemos no Mar Morto, a tranquilidade do Mar Morto, né? Porque nada se produz ali, nada se faz, nada se realiza, não tem vida. É a mesma coisa a nossa consciência. A gente vai conseguir ter uma tranquilidade negando problemas que precisamos resolver. Mais cedo ou mais tarde, isso vai fervilhar dentro da gente, gerando inquietação, né? Gerando tormentos dentro da nossa vida psíquica, da nossa vida emocional, né? E altera. E muitas vezes, quando essa energia começa a mexer com aquilo que a gente pensa e sente, nós também resgatamos outras memórias. Memórias que ultrapassam a memória cerebral. Muitos de nós temos memórias espontâneas de outras encarnações. Às vezes não são memórias início, meio e fim, não são memórias tão organizadas, um enredo tão elaborado, mas temos sim intuições, pedaços, trechos do que vivemos no passado e que ainda condicionam as nossas escolhas no agora. E isso nos perturba. Então a negação, que é um mecanismo de defesa, né? O Freud traz esse estudo. Nós não vamos ser tão fiéis assim à psicanálise, tá bom? Então vocês me deem um pouco de permissão, né? De expressão. É um mecanismo de defesa usado para camuflar a nossa dor, reprimindo pensamentos e sentimentos que nos causam sofrimento. É muito comum a pessoa falar assim, não, mas eu não sinto nada, eu estou bem. Né? Às vezes a gente teve uma notícia horrorosa e naquele momento a gente não conseguiu nem chorar. Não acontece assim? Não conseguiu nem chorar. A gente até se estranha, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando fria? Né? Eu estou indiferente? Não, às vezes o choque é tão grande que realmente há uma dissociação temporária, há um distanciamento da realidade, até para a gente suportar. E aí às vezes a ficha cai aos poucos, cai a semana seguinte, cai daqui um mês, daqui um ano. Lembra que a gente fala muito sobre o luto tardio? Às vezes a gente começa a entrar numa crise emocional, a gente começa a ter pânico, instabilidade do humor, não dorme bem, começa a ter compulsão alimentar. E porque a gente sofreu alguma coisa um ano, algum tempo atrás, que agora veio a sensação. Então essa coisa de não bater o tempo cronológico com o tempo emocional deixa a gente também instável. Por isso que a gente estuda muito o tempo Cronos e o tempo Kairos, né? O tempo Cronos é o relógio, que é igual para todos nós, né? Hoje é dia 4 de março, por incrível que pareça. Mas o tempo psíquico que cada um está vivendo na sua intimidade é totalmente diferente, né? Então é uma tentativa de não aceitar a consciência de que algo nos perturba ou nos instabiliza, ou pode nos instabilizar. Não, eu aceitei. Não, eu já entendi. Aí basta que chegue perto de uma pessoa que intuitivamente o inspire aquela adversidade, aquele comportamento, a gente fala, nossa, eu não fui com a terra dos céus. Eu nem conheço os céus, nunca falei com ele, mas eu falo que eu não vou com a terra dele. Às vezes não tem nada a ver com problemas de outras encarnações, não é lembrança de que vivemos juntos em outros momentos, às vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma questão projetiva daquilo que não foi tolerado, que aquilo que só foi guardado, e eu insisto em não querer trazer para a consciência. Então eu começo a jogar para fora, né? A gente vai ficando implicante, a gente vai ficando chato, né? Tendencioso. Não é interessante? Por isso que é muito importante, uma das questões da vida cristã que nós temos no Espiritismo é essa, é olhar para dentro, né? É nos olhar como indivíduos que estão em evolução, mas eu preciso analisar o meu comportamento. Mas como? Meu comportamento com o outro, né? Não dá para eu olhar meu comportamento imaginando
Por isso que eu tenho que observar as críticas que eu recebo, o feedback, né, da minha convivência com o outro, para ver se realmente eu não estou entrando em negação de alguma situação que eu preciso resolver e eu estou insistindo em deixar para depois. Não demonstrar o que se sente não é ser forte. É preciso muita coragem para encarar as próprias emoções. Legal, né? Então, exemplos de negação. Existência de uma ameaça externa perante um evento traumático. A pessoa está fazendo regime, bem comum, né? Mas come escondido de madrugada e afirma que segue direitinho a dieta. Bem bobinho o exemplo, mas muito comum. A pessoa está com diabetes, está tendo uma situação de risco, né? Às vezes ela não percebe, ela não se dá conta que realmente ela levanta à noite, não é sonâmbula, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas ela não se dá conta que ela faz. Ela não percebe que realmente ela sabota a ideia de ter uma vida saudável, que seria uma organização alimentar, né? O que é o trauma? Por que o trauma numa situação de dieta? Muitas vezes, quando a gente machuca o nosso corpo, por exemplo, pela alimentação ou pela bebida, né, pelos excessos que entram no nosso organismo, a gente está vivendo uma situação patológica de sadismo, né? Eu não estou buscando o sofrimento conscientemente, mas inconscientemente eu estou planejando o sofrimento para mim, né? Eu sei que eu não devo, mas eu faço. Eu sei que não é bom, mas eu ajo. Então, se a gente soubesse mesmo, será que a gente faria? Então, tem alguma pulsão, quer dizer, tem alguma energia mal administrada dentro da gente que nos incita a viver algo que a gente sabe que é perturbador e que nos vai trazer algum tipo de dano. Não percebemos o quanto ficamos abalados com a morte de um ente querido. Esse é tão comum, né, gente? A gente fala, poxa, mas minha mãe faleceu, meu filho partiu. Às vezes não é uma aceitação já da vida após a morte. Porque é natural, por mais que a gente tenha elaborado o princípio da passagem e que nós estamos aqui temporariamente e vamos nos reencontrar, é natural que a gente sinta o embate da emoção da separação. Porque talvez seja o evento mais importante da nossa vida, a partida. Então a gente ficar totalmente insensível, não ter nenhuma carga de emoção, nenhuma lágrima, nenhum sentimento, tem alguma coisa errada aí, tem alguma negação. A gente não está enfrentando de fato o que vivemos com essa pessoa, o que de fato ela significa para a gente e o quanto de repente será difícil conviver sem a presença dela. Às vezes nós não estamos revoltados porque a pessoa partiu. Mas, gente, eu fico pensando, você passa uma vida com uma pessoa, 30, 40, 50, 60 anos com alguém, até o cheiro mesmo, né? Até a voz é igual, né? Os hábitos. Eu converso muito com as pessoas, eu tenho um interesse muito grande para essa fase da vida, que é a fase mais madura, né? Como é pensar que a gente não tem tanto tempo aqui na Terra? Como é pensar que a gente já viveu bastante, né? E que mais cedo ou mais tarde a gente já está indo mesmo? E muitas vezes a pessoa narra que ela está bem no sentido de aceitar que o parceiro ou a parceira foi, mas sente muita falta da rotina. Quebrar a rotina, olha como é difícil para a gente. Você está acostumado a acordar, fazer aquele mecanismo, né? Tomar café, conversar sobre aquelas coisas, a rotina. Então, quando nós somos instigados a sair também do nosso lugar comum, o lugar fácil, né, o lugar de acomodação, nós sentimos um tanto de constrangimento e de dor. Bom, vocês viram que eu fui vindo do mais suave, do mais, aí um exemplo mais pesado. Abuso infantil. Ainda é uma realidade trágica na nossa vida, né? Muitas vezes, o abuso está dentro da casa, né? O abuso acontece debaixo dos nossos olhos. A criança às vezes não sabe como divulgar aquilo, como expressar aquilo. Ela sabe que alguma coisa está acontecendo. Às vezes ela está, porque está estimulando o corpo, ela pode até ter uma carga de prazer, né?
e ela vive o conflito entre o certo e o errado, porque normalmente o abusador fala assim, não conta para ninguém, né? Se você contar algo muito ruim vai acontecer, então a criança ainda tem a carga da culpa, né? E aí muitas vezes existe a negação da família. A criança começa a ter um monte de sintomas, ótima aluna, de repente não quer mais saber de nada. Nunca falava um A, assim, de recriminação ou de briga. De repente arranja briga na escola, enfrenta os adultos, muda o comportamento. Dá para o vinho. Algo está acontecendo. Tem que ser olhado, tem que ser percebido, tem que ser conversado. É que nós adultos esquecemos que fomos crianças, né? E a gente subestima a capacidade do pequeno de entender. Eles entendem muito, só que entendem na linguagem deles, né? E a gente precisaria ter um pouquinho mais de atenção. Eu peguei esses próximos slides desse incrível clube. Então, só para dizer a referência, tá? Lá ele não está falando só o mecanismo de defesa da negação, ele está falando outros mecanismos, mas eu vou colocar todos como negação, tá bom? Só para explicar melhor. Esqueceu como ele gritou e levantou a mão para bater em você? Você esqueceu que ele gritou e levantou a mão para bater em você? Ah, ele nem gritou tanto assim. E a mão, bem, ele a levantou para desligar o forno. É mentira. Você não pode ter visto ele com outra. Ele nunca me trairia. Sinto muito. Me apaixonei por outro. Aí ele vai depois, ele acha, recebe a notícia, tudo bem. Descansa um pouco, você está batendo nesse saco de pancada desde hoje de manhã. Transferência, né? Eu recebo a notícia, tá tudo bem. Aí eu não percebo que eu desenvolvo comportamentos compulsivos. Né? Eu vou para a academia 3, 4, 5 horas por dia. Tá bom, tem gente que gosta, né? Mas não tem mais nada para fazer na vida, além de ir para a academia. A gente está fugindo de alguma coisa. Viu a mini saia da Suzana? Esse é que eu mais gostei. Sabe por quê? Já explico. Viu a mini saia da Suzana com aquelas coxas tão grossas? Olha a resposta aqui. Aí ela vai lá para o psicólogo, deita no divã e fala assim: parece que todo mundo sempre fala dos meus defeitos. É muito legal, né, gente? Eu passo o tempo todo olhando, observando o outro, falando do outro, e aí eu acho que é de mim que estão falando. Olha a troca, olha esse movimento de negar nosso comportamento, de não perceber, não se olhar realmente, e achar então que nós somos olhados. Nós não estamos sendo olhados. É a sensação de diminuição do meu ego, que precisa compensar olhando a vida do outro, principalmente julgando, diminuindo o que o outro faz. Isso, de forma mórbida, alimenta a minha consciência doente e faz eu me sentir melhor que o outro. Pequeno, não é? Então, o mecanismo de negação é posto em movimento porque o reconhecimento de uma realidade particular implica uma espécie de mudança na existência. Vamos partir do pressuposto que todos nós realmente somos espíritas. É que tem muitos que são simpatizantes que estão na casa. Nós vamos dizer que nós todos somos espíritas mesmo. O que isso muda na nossa vida? Muda a forma de pensar, de raciocinar? Muda a forma de tomar decisões? Muda na forma de prever um problema? De medir consequências? Muda? A gente realmente se esforça para ser um ser humano melhor? Ou nós só somos frequentadores de uma religião? Né? Porque aqui, o mecanismo de negação é quando a gente não quer mudar. Que a gente começa a acreditar que a mudança é mais dolorosa do que a dor que eu sofro, ou que eu fiz alguém sofrer. Porque eu não tenho só a negação de algo que eu sofri.
Né? Eu tenho negação de algo que eu causei em alguém. Né? E aí, quando eu faço algo que eu causei um dano de alguém, o meu ego é tão vaidoso, ele não tolera, eu começo a lembrar desse alguém com raiva, como se esse alguém que tivesse feito mal para mim. É uma distorção da realidade. É um estado delirante. Começa aí, na moral, é aí que a gente começa a enlouquecer. O nosso espírito começa o processo de enlouquecimento quando ele não assume as responsabilidades e transfere para os outros. Não é grave isso? Não é sério? Né? Então nós somos espíritas, vamos generalizar mais, nós somos cristãos, porque convém, porque eu venho buscar uma proteçãozinha com Deus, com os bons espíritos, ou realmente porque é uma forma de pensar, de interpretar a vida e tomar decisões. Então, muitas vezes nós estamos há anos vivendo um luto inibido. O indivíduo não tem demonstrações exteriores do sofrimento. O indivíduo não tem demonstrações exteriores do sofrimento. Mas se a alma cala, o corpo fala. Ficou até um jargão legal, né, gente? Aí, de repente, minha artrose começa a galopar. Né? Vou fazer exames de rotina e percebo que eu estou com um tumor absurdo, enorme. Como assim não foi visto em outros exames? Né? De repente aflora qualquer tipo de situação no meu organismo que não é só um resfriado, é algo mais forte, né? Mais debilitante, mais impactante, que eu preciso ter alguma resposta, eu preciso ter alguma situação. Por isso que a gente fala que ninguém adquire doença. Nós desenvolvemos a doença. E se nós desenvolvemos, tem uma causa. A causa não é só uma condição biológica. A causa pode ser também comportamentos externos do que ingerimos, do que entra pela nossa boca, pelos hábitos, pelos maus hábitos, né? Dormir pouco, né? O ambiente insalubre e assim por diante. Mas o principal é aquilo que não está sendo digerido diante da vida. Quantas vezes a gente está do lado de uma situação de violência e a gente acredita de forma equivocada por sermos espíritas que aquilo é nosso karma e a gente tem que ficar para sofrer. Isso já não está ultrapassado. Então você está dizendo que a gente tem que ir embora das tarefas? De jeito nenhum. Eu estou dizendo o seguinte: quando você estiver na mão de um tipo de abuso, você tem o direito de escolher partir. Talvez essa tarefa também de ter autonomia, de se sentir forte, autoestima, de falar, não, eu não quero mais ficar ao lado de uma pessoa que só me coloca para baixo. Não, eu não quero mais ficar num trabalho onde eu me sinto infeliz toda hora. Não, eu não quero morar numa cidade que eu não tenho uma relação afetiva com o local. Eu posso ter mudanças, eu posso fazer coisas diferentes. Então, dois tipos de comportamento: aqueles que fazem e aqueles que ficam de plantão, apontando os erros, criticando e atormentando as pessoas. Né? Às vezes nós somos esse segundo, viu, gente? A gente, olha, faz uma análise. Quando você senta com um amigo, vai lá no aniversário, bater papo. Veja o teor da conversa. Veja se pelo menos 3, 4 pessoas que não estão presentes fizeram parte. Desculpem. Se eles fizeram parte da conversa e não estão nem sabendo. Isso aqui não foi o lado mais bonito deles que veio à tona, né? Não estava na mesa o lado mais feliz, né? Então veja que às vezes nós somos essa pessoa que fica criticando com olhos errados, né? Sempre vendo a negatividade. Isso nos adoece. E quando a gente faz isso, olha muito para a vida do outro, pode ter certeza, hein? A gente está em negação. Não precisa ser um guru, não precisa ser a mãe de Ná para saber que a gente está escondendo alguma coisa da nossa vida íntima que poderia já ser modificado e a gente está prorrogando, está pedindo mais prazo. Então, para encerrar o nosso evangelho hoje, Joana de Ângeles, minha gente, gratidão a ela, né? A tantos espíritos que se esforçam para tirar as vendas dos nossos olhos. Ninguém resolverá os teus problemas
se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Simples e objetivo. Ninguém vai. Não adianta ficar rezando, ficar com o joelho todo ralado e ficar ajoelhado lá rezando. Né? Não adianta a gente mexer todo o terço lá de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não adianta. Se a gente não parar para realmente tomar as decisões, para ter o controle sobre a nossa vida, as rédeas, a gente vai continuar sendo insatisfeito, né? A gente vai continuar uma criança emocional, esperando o pensamento mágico, que de forma mágica a vida se resolva e a gente encontre uma felicidade de conto de fadas, né? Vamos encerrar? Senta confortável. Deixa os calcanhares apoiados no chão. E agora respira mais profundamente que o normal. O pessoal que está em casa também, por favor. Vamos entrar em sintonia, recebendo essa energia espiritual que está sobre nós. A espiritualidade amiga vem dizendo já há algum tempo que nós estamos recebendo visitas de espíritos muito iluminados, com uma amorosidade muito diferente do que a gente já conheceu. E esses irmãos precisam encontrar acesso no nosso psiquismo. A gente precisa lembrar da esperança. A gente precisa lembrar e sentir que não existe mal que dure para sempre. Não existe nenhum filho do Pai que, mesmo que esteja na vale das sombras e da morte, né, como diz o Salmo 23, que não tenha a orientação desse Pai amoroso. Então vamos sentir essa presença, respirando, agradecendo, encerrando a nossa noite. Vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana e que Jesus nos acompanhe. Muito obrigada, gente. Vamos com Deus.